Oi, Diana. Pessoal que está entrando aqui de novo, sejam bem-vindos. Vamos lá. Oi, Virgínia. Vamos ver aqui então se Olá, agora vai. olá. Agora tá bem melhor. Oi, Cleiton e Jane. Agora vai, agora vai. Vamos lá. Pessoal, tá tudo bem? Tá travando? Tá normal? A imagem tá melhor? Estão me vendo melhor? Tá dando uma leve travadinha na imagem, mas o áudio tá bom. Vamos lá. Ai, obrigada, Virgínia. Falando que eu pareço uma índia, sou descendente de índios. Oi, Bruno, tudo bem aí na Irlanda? Vamos lá, gratidão por estar aqui com a gente, o Vitor. Então vamos lá, né? Pode retomar, Marcelo, fica à vontade. Então, como a gente estava falando sobre as questões das emoções, né? Como nós podemos nos olhar, nos curar. Quais são as formas diversas? Hoje em dia tem muitas alternativas, né? Mas a Uhum. mais interessante, eu acho, na minha opinião, por experiências mesmo, é a gente ter algo que nos traga uma consciência mais plena da sua emoção e que você quer curar de verdade. Porque muitas verdades podem vir no meio dessa emoção, principalmente situações ou pessoas que estão vinculadas a isso. Por isso que quando você olha dentro de si e trabalha uma emoção, você vai enxergar pessoas externas que são semelhantes a você. Eu falo que quando a gente trabalha, principalmente a constelação de órgãos, que a gente trabalha muito a energia das emoções, né? E eu trouxe um caso aqui muito interessante de uma cliente minha, e ela tinha muito aqui, né? Depressão, pressão alta, tudo vinculado à emoção. Medos, a perca da memória. Eu fiz uma ficha dela aqui. A perca da memória foi interessante porque a gente traz uma questão externa. A mãe dela, começou a ter percas de memória depois do falecimento da mãe. Olha, Então o órgão dela estava muito sintonizado também com essa perca da mãe e o campo vibracional também da mãe em si, né? Porque ela puxava a ideia, as memórias e esse campo olha vibracional. isso. Síndrome do pânico, imunidade baixa, muito forte. Febre emocional. Essa questão da febre emocional é muito A interessante. febre é fantástica isso, né? Porque eu acho que todo mundo em algum momento já passou por isso. É algo muito doido, né, Mago? A É. febre ligada com o emocional. Gente, a gente não tem noção do que o emocional é capaz de fazer na nossa vida, assim. É E algo isso, surpreendente. sim. E você vê, Nai, que interessante. Quando o corpo chega a esse processo da febre emocional, né, que o corpo começa a criar uma enfermidade de dentro para fora, é o extremo. É quando ele está no extremo gritando para você: me socorre, me socorre, me socorre. Sai desse problema urgente. É o momento que o corpo mais grita. Tá? Pressão ocular, dores nas pernas, dores nos ossos. Essa questão dos dores nos ossos, ela tinha muita friagem. Muita, muita, muita. Dores nos ossos e frio nos ossos. Por que, né, foi diagnosticado isso? Os nossos ossos, né, o nosso sistema ósseo, ele guarda todas as nossas memórias mais antigas, até Vixe, memórias de encarnações passadas. vixe. É algo bem complicado, né? É a Algo bem parte mais sério. delicada. Tanto que algumas emoções que acionam ou causam a enfermidade nos ossos, quando você vai buscar, é algo que a pessoa já está desde criança, às vezes, trazendo e começa a se manifestar já na idade adulta. Que são os gatilhos emocionais. Você tem uma emoção negativa que aconteceu externa que causou esse gatilho interno. Então a emoção explodiu. É como se fosse um Big Bang dentro de você. Ali várias partes do seu corpo vai começar a gritar, vai começar a pedir socorro.
Sim, com Aí certeza. eu vou falar aqui, né? A gente fez a constelação dela do sistema nervoso central para trabalhar essa questão da depressão, né? E olha que interessante a forma com que o corpo dela falava das emoções, né? Ele começou a falar que ela sob confusão mental, ela via, né, o sistema nervoso central dela falava de escuridão, ele sentia uma escuridão mesmo, ele não Olha conseguia isso. enxergar o futuro. E aí a gente traz uma questão interessante. Ela tem problema de visão, né? Tanto que ela chegou com 6, 8 anos de idade, ela acabou não conseguindo mais enxergar. Ela teve um problema e nessa idade o corpo dela já começou a criar essa situação. Quando a gente foi buscar a memória ocular, a memória celular que estava naquele órgão, naquela doença emocional dela, a gente entendeu que em uma encarnação passada dela, ela criou um desequilíbrio emocional que causou essa perca da visão. Nossa. Aí a gente Então, vai a descobrindo as origem das raízes, memórias, né? as raízes, Exato. as raízes. É importante você buscar a raiz dessa doença emocional, do que começou isso. E aí você começa a encontrar pessoas e situações, às vezes, até do seu dia a dia. Porque nessa situação, quando ela teve essa perca da visão, uma das pessoas que estava também no meio desse emaranhado era a mãe. Tá. Era a mãe. E tanto que quando a gente trouxe essa perca da memória, ligada ao sistema nervoso central também, a depressão, a gente encontrou o sentimento da dependência emocional. Né? Que é tão sério, né? Aqui, Então, você voltou. vê que interessante. Você começa um processo de dependência emocional de criança e olha o que ele começa a ocasionar na idade adulta. E vai todo desencadeando outras coisas também, né? Vira aquele looping, Vai né? dizer, Que a gente fala que uma coisa não tratada vai desencadeando outras e outras e outras que a gente está tão acostumado. Essas relações, né? Quando a gente fala das emoções que adoecem, é importante a gente frisar que a gente não está dizendo só das relações amorosas, afetivas de casais, né? O amor ele é algo muito amplo, né? A gente não fala de amor sim, quando a gente fala só de casal. Então tem o amor nas relações de amizade, nas relações familiares. São formas diferentes de amor, mas são amores, né? Independente do tipo de amor, do tipo de relação, se é algo que te adoece, que te faz mal, não é saudável. Se não é saudável, não tem por que existir uma dinâmica que te adoece, que te faz mal. sim, Então a gente tem aí sempre que procurar entender, buscar isso. Eu acho que é muito importante a gente se perguntar: essa interação, essa relação, ela é importante para as duas partes envolvidas? Se for, buscar uma alternativa. Seja uma terapia, né? Pode começar com uma conversa, uma terapia, uma busca por autoconhecimento, por desenvolver ali as suas dores, ressignificar algumas coisas. Se não é importante para ambas as partes, então não dá para uma única parte ficar ali se esforçando para se encaixar em nada, em nenhuma dinâmica, né? A gente tem, sim, e isso, gente, é muito sério e serve para amizades e até para família. A gente vê muito isso, é que culturalmente, né, a gente é condicionado a quem nunca escutou, né? Ah, mas é da sua família. Ah, mas essa pessoa é da sua família, você tem que aguentar. Não, você não tem, não tem que nada. Quem me conhece, convive não. comigo, assim, que já me acompanha, sabe que eu me incomodo muito quando alguém diz que, você tem que, não tem que nada, né? Já começa por aí. Tudo que é imposto, Sim, imposto não é bom, porque se é algo leve, não é imposto, você faz por vontade, né? E que a gente consiga também ter o discernimento para ver o quanto que isso é saudável, né? Se é, traz leveza. Algo que a gente disse na primeira parte da live que eu gosto muito, mas muito mesmo, é ouvir o nosso corpo, tá? O nosso corpo, nós temos o nosso campo vibracional, nós somos feitos de energia. Então, às vezes, o nosso racional, ele é diferente do nosso emocional naquilo que a gente quer.
né? Às vezes a gente quer Sim. tanto aquela relação, mas a gente quer aquela relação seja por ego, seja por dependência, ou porque a gente busca, de repente a gente teve uma infância, sempre tem uma explicação, tá? E a gente não tá aqui para Sim. julgar isso. A gente está aqui para despertar em você um insight, te fazer pensar sobre isso. Então vamos imaginar que a pessoa teve muita dificuldade na vida dela, com questões financeiras e tudo mais. De repente ela vai buscar parceiros que passem uma segurança financeira. Algumas pessoas vão chamar de Sim. interesse, às vezes a pessoa não é nem com um interesse maldoso, né? Mas é buscando suprir para que ela não tenha aquela falta que ela teve na formação ali dela. Então é algo muito complexo isso. Só que o que É. acontece? O nosso corpo, ele sente. Ele sente. Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já chegou perto de alguém, tá? E energia não tem distância, gente. Pode ser aqui, olha, igual a gente está conversando com vocês aqui por chamada É. de vídeo. De repente alguém vai olhar aqui pra gente e falar: olha, eu gostei da energia do Marcelo, mas da Nai eu não gostei. Ou de repente vai falar: olha, eu gostei da energia dessa live, né? Ou de repente gostei da Nai, não gostei do Mago. Quem nunca tem aquela coisa de olhar e falar: ai, não sei, essa pessoa me desperta coisas que eu não consigo compreender. Existem pessoas que a gente fica perto e essas pessoas, só a presença delas, elas nos causam inquietude. E é algo que a gente tem que começar a observar. O nosso corpo, ele tenta se afastar de algumas pessoas. De É. repente, você tentou, você desejou tanto, né? Aquele relacionamento e tentou, se desdobrou, moveu mundos e fundos, como dizem. E quando aconteceu, você falou: mas achei que ia ser tão bom, né? Não vai, não tem a conexão, a energia não conecta, porque a gente repele o que está muito diferente da gente. É uma questão de campo vibracional. Se você tem seu campo vibracional alto e a pessoa baixa, ou você vai ter que se abaixar no nível dela, o que é Isso não é bom. péssimo, porque você vai adoecer, Faça você vai isso. ter uma série de problemas muito sérios e muito graves, tá? Ou aquela pessoa ela vai ter que subir o padrão dela para o seu. O que é muito complexo também, porque requer muita vontade, processo de autoconhecimento, evolução, trabalhar suas questões, e nem todo mundo está disposto a isso. Então, normalmente o que acontece? Quando tem esse desequilíbrio, a relação não dá certo. Ela começa, mas não se mantém. Não é isso, É Mago? Não interessante dá para falar sobre isso, manter. porque Porque hoje não eu tem tive, como manter, olha. hoje eu tive um atendimento, uma terapia que eu fiz, né, que via muito isso. A pessoa não conseguia se manter e a pessoa começou a baixar o seu nível vibratório e entrou no sentimento de culpa. Começou a entrar no sentimento de culpa. Por quê? O outro que estava lá embaixo trabalhava com sentimento de culpa constante, entrou no campo vibracional da vida afetiva dessa pessoa, do campo emocional, trazendo já ideias e conceitos ligados ao sentimento de culpa e começou a sobressair sobre a pessoa, começou a ficar acima da pessoa. Essa pessoa já não trabalhava nesse sentimento de culpa, já tinha consciência de responsabilidade. Começou a entrar na sintonia de sentimentos de culpa, entrou nisso, o que aconteceu? Começou a ter problemas de memória, começou a ter depressão, começou a ter Gastro. síndrome de ansiedade, aquela coisa, porque a síndrome de ansiedade é interessante. É quando você às É. vezes está agitado, porque você está se sentindo preso e sufocado em algo também. É para nos defender também, né? Para nos Essa defender, questão é da uma forma de. ansiedade geralmente é uma defesa que a gente tem. A gente fica preparado para o pior para se defender. Então, o nosso Isso, corpo ele tá ali, ó, trabalhando a defesa, porque inconscientemente a gente acha que a gente está em perigo. A qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Então, a gente vai ficando exatamente. ansioso, né? Essa dinâmica ela é Então, muito perigosa. tem que ouvir suas emoções. Isso é muito importante. Se tá te trazendo uma repulsa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu devo estar extremamente apaixonado. O termo paixão já é sofrimento. Tá? Paixão de Cristo. Aí a pessoa já pensa o quê? Aquele cara crucificado. Você vai querer se crucificar por alguém? Você vai querer Não crucificar rola, suas né? emoções, seu corpo, sua alma, seu espírito, seu destino, sua vida por alguém?
Se você estiver disposto a adoecer a si mesmo, atrasar o seu processo evolutivo, aí é responsabilidade sua, né? Que eu falo bem interessante sobre isso, né? O termo culpa e responsabilidade, eles brigam entre si. Sim. Você quer ter uma emoção saudável num relacionamento, trabalhem a responsabilidade recíproca. Ambos cuidando de forma independente e também conjunta. Porque vai ter situações que você precisa cuidar externo, sozinho, ou com um terapeuta ou uma terapeuta. E tem situações que você vai ter que trabalhar em conjunto, colocar cara a cara, né? Para vocês dois se curarem. Por isso que eu uso o termo, que o amor cura, quando ele é verdadeiro. Quando é amor, né? Quando não é Quando é amor. dependência, quando não é codependência, quando não é uma relação doentia, uma relação simbiótica, né, Mago? Eu falei sobre isso numa live É. que eu fiz, sobre relações abusivas, né? A relação simbiótica, para mim, é algo muito complexo. Eu já vivi uma Muito. relação assim. Eu acredito que a grande maioria assim, nunca viveu, já conhece ou conviveu com alguém que viveu. Que é o quê? Aquela relação assimbiótica é quando uma pessoa da relação se despersonaliza para se encaixar no mundo do outro. E aí chega Nossa, num isso é horrível. ponto que você não vive mais. Mas é algo velado, não é algo da noite para o dia. Não é algo que a pessoa chega e fala assim: olha, a partir de agora você não tem mais vida, viu? A sua vida é minha. Não, é algo que no dia a dia você vai podando, podando, podando. Quando você se dá conta que você está numa dinâmica dessa, é muito difícil de você sair, porque você já está adoecido. Se você está nessa dinâmica, saudável você não está. Porque quando você está com seu padrão elevado, você tem a percepção de que tem algo errado. É aí que é importante o autoconhecimento, o autoamor, porque você vai olhar para aquela pessoa e falar: olha, obrigada, né? É isso que você tem para me oferecer. Esse espaço não é para mim, eu não caibo aqui, eu não quero nada contra, Exatamente. mas essa pessoa que você busca para sua vida não sou eu e eu não quero ser essa pessoa. Ponto. E isso É. não te torna melhor ou pior do que ninguém. Mas eu acho que é responsabilidade afetiva. Quando você tem responsabilidade com os seus afetos, você consegue se posicionar sem ofender, sem magoar, sem maltratar ninguém. Mas você consegue se impor. É muito importante que a gente consiga impor limites, porque senão, numa Sim. relação simbiótica, alguém vai ficar mais adoecido que o outro. E aí fica muito cansativo, porque uma pessoa leva a outra, é responsável pela outra, e a outra se sente sem voz. E quando ela se sente sem voz, ela desencadeia muitas enfermidades. Voltou aqui, Mago? Ela desencadeia muitas enfermidades. É muito complicado isso. Eu falo que quando a gente começa uma relação amorosa, uma relação afetiva, né? É importante que a gente preserve os espaços, que a gente não misture as coisas. Isso não é egoísmo, gente. Isso é maturidade, responsabilidade com os afetos e com você. Então, Sim. assim, você tem a sua vida, a outra pessoa tem a dela, e vocês decidem construir uma outra vida. Não tem que deixar de existir a sua, nem a dela, tá? Para existir só a vida do casal. É importante uma vida de casal? Claro que é, porque se não é para viver uma vida de casal, não seja um casal, continua solteiro. Então a gente tem Sim. que ter responsabilidade também de algumas questões, né? Se é para ser um Muito. casal, tem coisa que é para ser feita em casal. Sim. Mas existe uma pessoa além, né? A Nai, se a Nai tá namorando o João tinha uma vida. A Nai tinha uma vida, a gente vai construir uma vida junto. A Nai e o João, a partir de agora, decidiram trilhar um caminho junto. Só que e aí, se eu entro nessa relação e eu deposito toda a minha vida no outro, você é o ar que eu respiro, né? Eu tenho horror a essa frase. Frases Nossa. apaixonadas, né? Você é o ar que eu respiro. Minha vida sem você não tem sentido. Você é a metade da minha laranja. Gente, pelo amor de Deus, olha, já deixo o alerta aqui. Nunca digam isso pra mim, por favor, nem perto de mim também, porque se eu não falo, eu vou sufocar, vou ficar da cor da minha blusa e aquilo que eu não falar, eu vou expressar. Eu chego até a mudar minha cor, porque é algo que me incomoda muito, muito. É. Então, A assim, pessoa, imagina que em a algum pessoa momento
cria a ideia de sacrifício, né, pela própria vida, Exato. né? E Você, não é né? legal, não é justo, porque você Não. pega um peso muito grande e você coloca no ombro do outro. Então, assim, a minha vida sem você não tem sentido. Aí um dia aquela outra pessoa acorda e pode pensar ou perceber que não tem mais sentido continuar com você. E tudo Sim. bem, você tem vida, você existiu antes daquela pessoa, você vai existir depois. Pode ser que você chore aí uma semana, duas, um mês, 2 meses, mas você vai sobreviver. Teoricamente, espero que sim. Só que se você Sim. coloca esse fardo no outro e o outro também tem questões de estima, né? Estima baixa, falta de amor próprio, ele vai começar a se sentir responsável por você. E aí, o que é É. amor já começa a virar obrigação, perde a leveza. Porque a pessoa, ela Muito. entende que você precisa dela. Então você é algo que ela carrega. Não é algo que ela quer, que ela gosta de estar perto. É bem legal quando a gente vê alguém falando, ai que saco, hoje eu vou ver meu namorado. Como assim, ai que saco, vou ver meu namorado? Né? É pra ser bom, né? Ai que saco, tem que Pode ser bom sair. mesmo, é verdade. Cara, é pra ser bom, porque se não é pra ser bom, não tem porquê, né? Se não é pra ser bom, não é pra ser, tem algo errado, né? Então, Se mas nessa isso é relação interessante. simbiótica um falece, o que que vai ser do outro? Nossa, a pessoa perde a estrutura da vida. Eu falo Exato, que é mas concorda interessante comigo que que os acidentes acontecem? sim, acontece muito. Eu falo que 99% dos meus atendimentos de tarô é isso. A pessoa teve uma questão emocional que o marido, o namorado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que aí eu vou buscar todos os poréns. Eu gosto de fazer assim, abrir o livro e trazer todas as verdades. Aí eu já falo para a pessoa, você está preparado para entender o que aconteceu? Por que fulano de tal te traiu? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque às vezes o outro quer jogar tanto a culpa, né? E a responsabilidade de falar assim, nossa, ele me traiu por causa disso. Ele fez isso por causa daquilo. Mas quando você descobre que você também causou algumas questões e deixou isso acontecer, porque começa a partir de mim. Se me afeta, eu sou responsável, não sou culpado. E nem o Exato. outro é culpado. Então, É quando no você mínimo traz o 50% da emaranhado, as responsabilidade é verdades, sua, né? exatamente. Eu falo que é interessante. 50% da responsabilidade do outro. Como você vai trabalhar a responsabilidade nos seus relacionamentos para ele não adoecer? Você vai se conhecer. Conhecer a si mesmo e conhecer seu parceiro. Tanto que eu faço muito isso, essa técnica com as pessoas. Né? Eu falo assim, ok, você vai representar seu parceiro e você vai olhar com os olhos dele. Para você enxergar que ele sente, que ele vive, que ele pensa, que ele tem emoções. Que ele tem questões que ele nunca te falou. Então a pessoa se posiciona, principalmente na constelação sistêmica, a pessoa se posiciona no lugar do parceiro. E olha o parceiro olhando para si mesmo. Quando a pessoa se encara, vê o parceiro olhando para si e olha assim e fala assim, nossa, eu não sabia que ele me olhava desse jeito. Eu não sabia que ele pensava isso. E eu falo, eu coloco a prova. Eu falo, você vai sentir, vai ver. Tá preparado? Aí a pessoa, Tá não, tá bom, eu preparado? tô. Quer mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vai Quer. enxergar algumas verdades que são necessárias, que são a doença emocional. O que causou o problema ali. Ali, quando a gente vai limpando, drenando aquelas emoções, quebrando essa simbiose que você falou, porque é uma simbiose. A pessoa às vezes cria um Horrível. campo de obrigação em cima da pessoa, que a pessoa tem que ser responsável pela vida dela, que não imagina o peso que isso causa na vida do outro. Não imagina o peso que aquilo causa. Aí gera essa situação que você falou, né? Ah, hoje eu vou ver meu namorado. Ah, hoje eu vou ter que ir para casa ver minha esposa. E vou comer a mesma comida, mesmo almoço, mesma janta, mesma sobremesa. Ai, Aí que fica. saco, final de semana chegando, vou ter que aguentar. Aí, olha, ó, você já está adoecendo o seu relacionamento. Não, faz Exato. diferente. Quebra o ciclo. Você quer curar um relacionamento?
Começa a olhar os pontos que você precisa assumir de responsabilidade. Ok, eu sei que hoje eu tenho um ciclo repetitivo. Vamos pensar assim, você está indo para casa, acabou de sair do serviço, está indo para casa. Meu, passa num lugar, compra uma comida diferente, compra um vinho diferente, faz uma surpresa para sua esposa. Ah, seu marido gosta de uma cervejinha. Meu, compra duas e toma junto com ele. Não gosta de cerveja? Toma aquela que sem álcool, que parece Sem um suquinho. álcool, né? Pronto, olha aí, ó, você já está criando um processo de cura emocional através do quê? Da responsabilidade, da consciência desse relacionamento. Então, ali você já está evitando, lá na frente, uma traição. Lá na frente, o sentimento doentio de ciúme, porque o ciúme começa nesse processo. Tá? O medo de perder, você já está curando essa doença e essa enfermidade emocional do medo de perder. Porque no relacionamento anterior, você às vezes deixava isso passar, deixava isso acontecer. Vamos deixando. O outro me faz feliz, o outro me faz feliz. E eu me faço feliz como? Eu me Misericórdia, curo né? emocionalmente como? Quais as A práticas? O que eu gosto? responsabilidade da sua vida é sua, não é do outro, por favor, né? Exato. É Aí você quebra sua. o ciclo da simbiose, você quebra esse ciclo de responsabilidade do outro e o alimento da culpa. Eu falo que a culpa é o pior sentimento que existe no relacionamento. Quando você começa É. a entender que você é culpado pelaquilo. Não, você é responsável 50%. O outro é responsável 50%. E quais as responsabilidades, que atitude você tem que tomar para mudar esse ciclo? Tanto que eu sou chato nesse sentido. Quando eu começo a fazer a terapia com a pessoa no tarot sistêmico, eu falo dos movimentos de consciência que você precisa ter. Quando você tem consciência de que cada ato, ação, atitude, pensamentos e emoções que você tomar pode mudar um passado gigantesco na vida emocional sua. Muito grande. Uma atitude. Aí essa atitude vai acionar outra, mais positiva. E assim, Eu constantemente. costumo dizer, Mago, eu disse inclusive na live que eu fiz sobre relações abusivas, né? Que a melhor forma da gente mudar o outro ou a situação é mudando a si mesmo, porque a gente não tem Sim. poder de mudança sobre o outro. Só que a partir do momento que você identifica que aquilo não tá bom, não tá legal, e você muda, a outra pessoa ela é obrigada a mudar. E é muito equivocada a interpretação que a grande maioria das pessoas fazem quando a gente fala sobre isso, né? Geralmente a gente fala, baboseira isso, né? Eu vou mudar, o outro vai mudar? Vai mudar. Porque, assim, geralmente as pessoas que estão nesse tipo de dinâmica têm medo de perder aquilo que não tá bom, mas tá ali. Aí, Aí tem medo de é, perder. É ruim, mas é garantido, né? Pelo menos eu não tô sozinho. Gente, pelo amor de Deus, ser sozinho é maravilhoso, tá? Já fica a dica aqui que ser sozinho é incrível. Por quê? Porque você não precisa de ninguém para te completar, pode te complementar. Ai, Nai, mas você é muito fria. Ok, desejo que você consiga ser frio assim um dia, porque aí você não vai colocar o peso da tua felicidade no ombro de ninguém. É sua verdade. felicidade. Se a pessoa quer ficar e agregar, ela é super bem-vinda. Mas se ela não ficar e não agregar, eu não vou ficar chorando todo dia. Eu vou viver. Existem coisas que a gente Isso. pode fazer e, aliás, a nossa evolução, né? Ela é única, sozinha, né? A gente precisa das interações com as pessoas, é fato, mas a gente não precisa do outro para estar aqui, viver e ter as nossas experiências. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente quebra algumas dinâmicas. A dinâmica de você querer jogar isso em cima do outro ou transferir isso para o outro é terrível. Então, por exemplo, eu acompanhei muito isso já, né? Pessoas que não se posicionam. Então, gente, não tem coisa mais chata. E eu falo que eu já fui essa pessoa, tá? Não tô criticando nem apontando o dedo na cara de ninguém, porque eu também já fiz isso. E não me orgulho, mas eu já fiz. Aquela pessoa do tanto faz no relacionamento. É um saco. É um saco. O que a gente vai comer hoje? Tanto faz. O que a gente vai fazer hoje? Tanto faz.
Ai, vamos, a gente vai, sei lá, a gente vai comer pizza ou vai no boteco tomar uma cerveja? Ah, tanto faz. Gente, não é tanto faz, né? Se posiciona. Olha, eu quero bar. Ah, hoje eu não quero bar, eu quero pizza. De repente a pessoa quer pizza, se quer bar. Se posiciona, conversa. Olha, então hoje vamos na pizza, amanhã a gente vai no bar. Se posiciona, né? Qual é Junta teu os dois, gosto? é melhor. Junta os Qual dois, é? a Qual é pizza o e o bar, tá gosto? ótimo. Tenta isso, tenta fazer dar certo, sabe? É que o lugar de vítima, ele é muito confortável, porque ele tira a sua É. responsabilidade e a culpa é sempre do outro. É o outro que fez, o outro que te colocou naquela situação, o outro que te levou naquele lugar que você não queria, o outro que, gente, não é o outro, é você. Aí, a partir do momento, vamos imaginar essa pessoa do tanto faz, né? Meses ali do tanto faz. Ah, fica em casa ou sair? Tanto faz, né? Um dia essa pessoa resolve olhar e falar: hoje nós vamos fazer tal coisa. O que você acha? Não é Nossa, impor, aí o é outro vai propor. surtar, porque Vai falar: o outro, mas o que quando você aconteceu? alimenta demais o outro surta. Porque o outro está naquela zona de conforto, né? Ah, o tanto faz estava tão, né, tão permanente que quando você corta aquele ciclo, a pessoa surta. Porque é Mas aquela exato, coisa, é né, aí que de tá a eu tenho dinâmica do poder mudar sobre o aquilo. todo. Exatamente, Marcelo. É aí que tá, porque a partir do momento que você muda, você se posiciona, tipo assim, olha, eu não quero mais esse tipo de lugar. Esses lugares não me fazem bem, né? Não quero mais frequentar esse tipo de lugar. Você está se posicionando. O outro, se ele quer ficar com você, se é importante isso, ele vai mudar também, sabe? Eu acho que a gente tem que primeiro olhar pra gente. Eu vi aqui o comentário da Denise, né? Não que precise de amor, mas sozinha eu sou feliz. Eu acho que é isso. Gente, Nayara, eu amo ter alguém para compartilhar da vida comigo. Amo, dos meus projetos, conversar. Eu Todo sou uma mundo. pessoa Nossa, movida pela maravilhoso isso. conversa, né? Não é tão bom você ter alguém ali que vibra pela tua conquista, que te apoia. Tem dia que você tá meio desacreditado e a pessoa fala: "Não, vai lá, você consegue", né? E tudo bem. Às vezes você quer fazer vários nadas com a pessoa e é legal você saber que você tem alguém para compartilhar a vida. Só que É, não é qualquer pessoa, sabe? A gente tem que ter não, responsabilidade pode sobre não. quem a gente traz para a nossa vida. Porque existe a Isso. energia, nós terapeutas sabemos, existe a energia, existem as relações tóxicas, as abusivas, e a gente tem que Muito. ter essa responsabilidade com a gente, com que a gente alimenta nosso corpo e nossa alma. Quando você entende que Sim, você não precisa do outro, o fato de você gostar não te faz aceitar qualquer coisa. Porque você não tem medo. sim. Tudo bem, se eu não achei a pessoa que pra mim é a pessoa que vale a pena, eu tô sozinha, estou vivendo, realizando os meus projetos. Quando aparecer alguém vai ser super legal. E quando termina, Ah, gente, vamos parar também com essa crença e essa mania horrível que traz uma energia super densa pra gente de ficar dizendo e se lamentando de que não deu certo. Ai, eu fui casada há 10 anos e não deu certo. Ai, eu namorei 5 anos e perdi 5 anos da minha vida. Não, não, tá? Você foi casada por 10 anos e deu certo por 10 anos. Seja para o seu aprendizado, para o seu processo evolutivo, você construiu algo. Ninguém te amarrou no pé da cama. Eu espero que ninguém tenha te amarrado por 10 anos e ficou te alimentando ali com a colher. Não, né? Então você estava ali por algum é motivo, isso. não é? Poxa, Porque você você queria. quis. Ah, não é. Ai, mas eu precisava, eu dependia. Não me importa a razão. A gente arruma desculpa. Porque quando é desconfortável, a gente muda. Quando a dor de estar onde a gente está é maior do que a dor de sair dali, a gente sai. É que em algum momento é conveniente. Ah, mas eu vou ficar aqui porque, sei lá, esse mês ele paga mais essa conta e tá tudo certo, né? Ou de repente, pelo menos eu não tô sozinha. Ah, eu vou esperar passar o Natal, né? Tem que falar pra família que a gente terminou, é muito chato, né? Depois do carnaval a gente fala. A gente tem que ter a Ah, responsabilidade. Porque tudo isso, gente, é, volta no motivo dessa nossa live. São as doenças que a gente alimenta, que a gente põe para dentro. É a nossa insatisfação, é o nosso ego.
a nossa baixa estima, a nossa solidão. Solidão e não solitude, tá? Porque solitude você tá só e você tá bem. Você tá bem acompanhado. Solidão é quando Sim. estar sozinho te causa dor, te causa desconforto. Se você tá Sim. sozinho e você sente que te falta algo, pelo amor de Deus, não entra num relacionamento, vai pra terapia. Se te Vai. falta algo seu, algo em você, da tua história, da tua infância, da tua adolescência, uma questão traumática, é algo seu, tá? Não entra num relacionamento, porque senão você, inconsciente, vai querer que o outro vai suprir o que tá te faltando. Vai ficar pesado pro Ou, outro. ou você vai atrair um semelhante com a mesma doença ou pior que você. E aí vai dar o quê? Um relacionamento simbiótico, doentio, cheio de doença, duas pessoas reclamonas que vão falar que Exato. saco que eu vou ter que ficar com essa pessoa. Aí tem gastrite, Exatamente. problemas estomacais, problemas intestinais, enxaquecas absurdas, né? Às vezes Muito. perca de libido. Às vezes a pessoa já aconteceu. Eu já tive pessoas que vieram buscar o tratamento que me disseram: olha, eu não consigo sentir desejo, é falta de libido. Será que é uma questão hormonal? Não é uma questão hormonal. Entra até na questão energética que repele, né? Você não quer, o seu corpo não quer aquele contato. Aí entra já numa coisa muito mais grave, que é a questão, muitas vezes, do abuso no próprio relacionamento. Porque a pessoa se sente Sim. obrigada a manter uma relação sexual ali para cumprir protocolo, o que é o ápice do absurdo. Você não E tem acontece vontade, você muito não hoje tem em dia. desejo. E aí, mas se eu não fizer, vai procurar fora. Um minuto de Aí que vai silêncio para esse procurar mesmo. comentário. Porque não, gente, pelo Não, amor de ô, Deus. Nai, é verdade. Sabe que é muito interessante? Tem os dois lados também dessa questão. Tem pessoas, eu atendo algumas pessoas também que falam muito isso, né? Nossa, eu vou ter relações sexuais constantes com essa pessoa para manter, porque aí ele não vai buscar outro. Você estimula muito o desejo sexual no outro, um sentimento de que você está abusando também, porque você está forçando, às vezes, seu parceiro a ter E é também essa relação traumático. constante com você. Muito, muito. O nosso órgão, ele cria isso. Tanto que algumas mulheres têm cisto no ovário, problemas no útero, corrimentos, coisas às vezes de inesperada. E o próprio corpo começa a causar aquela enfermidade para ver se você dá uma freada. E nosso campo energético da energia sexual da nossa Kundalini, dos nossos chakras sexuais, nossa, é absurdo. Se você começa a alterar eles, você pode ter doenças mais intensas e mais rápido ainda. Tanto Com que o certeza, abuso gente. emocional, ele pode ser psicológico, ele pode ser físico. As doenças emocionais, elas não começam só no físico diretamente. Ela começa numa Claro que não. palavra, numa emoção reprimida, para chegar depois nas atitudes. Para chegar nas atitudes. Existem mulheres, né? Que mulher é mais comum, né, Marcelo, do que o homem, assim. Mas existem Sim, mulheres que o trauma sexual, estando num relacionamento de longo prazo ou casamento, ele é tão grande que ela leva isso para o próximo. Porque quando o próximo muito. parceiro, numa outra dinâmica relacional, se aproxima, ela traz as memórias daquilo que acontecia e não quer mais. Ou a pessoa se fecha para o relacionamento, sabe? Eu costumo Sim. dizer que é a relação para cumprir protocolo. Aí eu pergunto, qual protocolo? Onde que está escrito, sabe? Se aquela pessoa procurou, só que a gente tem que buscar entender os dois lados também, tá? Eu não gosto da justificativa do procurar fora o que não tem. A pessoa vai procurar fora o É. que não tem? Vai. Ela vai. Mas ela vai por uma questão de desejo dela, de autoconhecimento, percepção dela, do que é importante para ela. E aí a gente vai entrar numa questão de caráter, uma questão de responsabilidade da pessoa na relação, porque ninguém é obrigado a estar com ninguém. Se você não está feliz, se aquela relação já não supre aquilo que você busca, você pode sair dela, tá? Você não é responsável pela pessoa. Então eu não vou defender nenhum dos lados, porque são dois lados com duas visões diferentes que a gente tem que ter responsabilidade para entender. Só que se você é a mesma coisa que uma pessoa
que é super ativa sexualmente e gosta disso, começa a se relacionar com uma pessoa que para ela a questão sexual é irrelevante. É muito difícil dar certo. Nossa, E aí esse parceiro que você tem essa machuca a energia pessoa de uma sexual forma. muito ativa, o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar isso, porque ele precisa. Ele te ama menos? Não quer dizer isso, gente, mas é uma necessidade dele, sabe? É algo que ele busca. Aí vocês têm que ter maturidade e percepção de olhar que essa situação não vai dar certo, né? Eu, por Sim. exemplo, eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma de conduzir isso. Se eu arrumar uma pessoa totalmente fora, eu tenho duas opções. Ou eu saio do relacionamento, ou eu tento me encaixar no relacionamento. É o que a gente começou falando no começo da live aqui, ó, da vibração. Então a gente tem que saber o que a gente quer, o que você quer. Antes de entrar num relacionamento, se pergunta o que você quer. Qual o relacionamento que você quer? O que, que é importante para você? A nossa troca de Exato. energia, depois que a gente começa a entender sobre a questão energética, né, a troca e trabalhar, principalmente os terapeutas, né, e o pessoal que começa a fazer essas práticas, a gente entende a responsabilidade e a gravidade de uma troca energética de um ato sexual, até mesmo de um beijo, né? Eu brinco Sabe muito que. que agora eu faço piadas que eu falo, a gente tem que ser responsável com quem a gente troca fluido. E o fluido, eu não Sim. me refiro só ao ato sexual, o beijo também. Porque nós ficamos com o nosso corpo energético tão exposto que muitas vezes a gente não entende porque a gente passa mal. Mas começa a reparar se depois de algumas interações você não passa mal. É horrível. A gente traz para o nosso campo energético toda a bagunça energética do outro. E o nosso corpo vai ter trabalho para limpar isso. Tá me ouvindo? Agora Voltou? eu tô. Então, é interessante isso porque você vê, a troca de fluidos é interessante no campo energético até para você entender se isso está te adoecendo ou não. O ato em si, vamos supor de um relacionamento, hoje em dia, se você for trabalhar isso no seu dia a dia, o ato de você fazer um carinho, só o tocar, o ato de um abraço, sabe? Só sentir o abraço da pessoa, o ato de você deitar no colo, e fazer um carinho também. Ali você está tendo uma troca de fluidos vibracionais que às vezes a pessoa ela tem um trauma do carinho, do tocar. Nesse ato você já está tratando e curando a si mesmo e o outro. Porque no fundo, você tem às vezes uma necessidade de dar muito carinho. E às vezes a pessoa, né, que é o oposto seu, ele não, ele é retraído, não tem muito de carinho, é bruto. Né? As mulheres às vezes acabam se encantando por homens assim, meio brutos, né? Façam Que brincadeiras tem uma explicação lá de trás do lá porquê de que você busca trás. isso, né? Não vamos Aí entrar você, nessa questão, mas aí você vai sintonizando e conhecendo. Você quer sentir uma vibração de uma pessoa antes de entrar num campo afetivo? Converse muito com a pessoa. É o momento do conhecer, né? É o momento de se conhecer também. Será que esse campo vibratório está, né, no meu encaixe de vida? Tanto que eu gosto muito quando eu faço um atendimento e a pessoa vem perguntar de um novo namorado, uma nova namorada. Aí eu vou buscar todo o histórico, né, e vou falar tudo para a pessoa. Tanto que eu trabalho muito com a mandala do amor. Então eu vou ver até essas partes das feridas emocionais da pessoa e deixar bem claro, ó, essa pessoa tem isso, 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 isso. Você está preparado para lidar com isso? Você sabe você está como e disposto, o né? que vai acontecer? Porque é importante você conhecer também aonde você está entrando, quais emoções Qual você vai preço você trocar. quer pagar, né? Qual preço Exato. você quer pagar? Porque às vezes você vai pagar um preço de algo que já existe em você. Que às vezes o seu corpo, a ferida emocional sua, a doença emocional sua, está gritando por algo que te esfaqueie, te machuque. Aí às vezes aquela pessoa apareceu na sua vida para te criar mais feridas. Então será mostrado para você muito claro isso, muito objetivo. Porque nós, às vezes, quando estamos num padrão vibratório negativo, atraímos sempre o negativo. Isso é consciência.
vibracional. Nós A temos gente isso. atrai para a gente aquilo que vai ajudar no nosso processo de cura, né? É, Algo que eu costumo dizer muito também é o seguinte: a gente tem que ter cuidado com aquelas crenças enraizadas de que, se o João entrou na minha vida, é porque o João tem que ficar na minha vida. Porque é da não. vontade de Deus. Gente, eu não vou criticar a crença de ninguém, mas eu quero fazer você refletir no seguinte: olha só. Vamos imaginar, eu concordo e acredito, tá, Nayara, concordo e acredito que as pessoas entram na nossa vida por um motivo, mas não necessariamente que elas tenham que permanecer. Muitas vezes aquela pessoa, ela vai trazer porque a vida, ela é impecável nos seus ensinamentos. Ela vai ficar te trazendo situações que te levam a aprender, curar, ressignificar alguma coisa, até que Sim. você passe. É como você fazer uma prova na escola. Passou, conseguiu, vai subir de nível, né? Igual videogame, sobe de nível. Não quer dizer que vai ficar leve, né? Mas você vai ter outros aprendizados. Às vezes, aquele João, ele entrou na sua vida para testar se agora você resgatou o seu amor próprio. Porque É, você vai olhar e falar assim: se fosse um ano atrás, eu ia cair nessa conversa, eu ia aceitar, eu ia é, querer esse lugar. Hoje eu não quero. E não quer dizer que o João não seja uma pessoa evoluída, ele está no processo dele, no momento dele, tá? sim. E muitas vezes eu não gosto quando algumas pessoas dizem assim: eu fui vítima daquele cara porque aquele cara é um sem vergonha, né? Eu falo: mas ele mentiu para você? Ou foi você que idealizou que ele ia mudar porque ele ia ficar com você? Porque a gente tem que trazer essa responsabilidade. O João chegou para você e falou: olha, o que eu tenho para te oferecer é isso. Você quer? Você pode olhar e falar assim: não, não quero. Já quis no meu passado, hoje eu não quero mais, essa Sim. situação não me interessa, tô indo ali, vou procurar fora. Ou você pode olhar e falar assim: acho que eu vou aceitar, né? Porque vai que depois muda. É, Vai que não, quando ele começa a me amar, o negócio vai mudar. Gente, por favor, se mudar é ótimo, mas a gente não tem que entrar na relação esperando a mudança. A não, mudança é algo que vai acontecer quando a pessoa quiser entender que ela precisa mudar. E é por ela, não é por você. A gente tem que tirar a síndrome da salvadora. A gente salva a gente, tem tá? Ninguém muito. salva Hoje em ninguém, dia está tendo muito não isso. é? A É muito. Mas tem também os salvadores, aqueles que pensam que Tem os a pessoa vai cuidadores, os mudar. salvadores. Nossa, esses daí Gente, são tem uma piores. frase que ela é muito forte. E quando eu digo isso, as pessoas fazem cara feia mesmo. Mas faz, eu sei, porque eu também faria. Mas é algo que eu quero deixar aqui para vocês refletirem, tá? Nessa dinâmica afetiva, homem, mulher com mulher, homem com homem, enfim. Tá? Nessa relação casal. Uma coisa que a gente tem que entender, até o cuidado tem limite. Porque assim, É, a gente não transa com pai e mãe. é, Então o desejo vai minar, sim. sabe? Aquela pessoa que fica muito te cuidando, sabe? Quem Nossa, cuida muito, seus cuidadores, gente, pelo amor de Deus, é pai e mãe. Ou é, avó, avô, enfim, os seus primeiros cuidadores. Quando você começar a enxergar no seu parceiro, é legal um cuidado, né? Me avisa, chegou bem, né, tal. Mas aquela pessoa que fica em cima de você o tempo todo, querendo cuidar de você, meu, não tem desejo, não tem relação amorosa que aguente. Porque não fica mesmo. chato, sabe? Hum, Fica sufocante. E eu costumo dizer isso: cuidado para não assumir o papel de mãe do seu parceiro, de pai da sua parceira, sabe? Independente dela ter pai ou mãe, ele ter pai e mãe, não é problema seu, não é responsabilidade sua. Mas essa pessoa não teve pai e mãe na infância. Mas então você quer assumir o lugar de pai e mãe, não de parceiro. Tipo assim, não tô entendendo, né? vai A criar. justificativa é que aquela pessoa é carente de pai. Tá, mas e aí, você vai ser pai? Você pegou pra criar. É isso? Porque, gente, É bem isso não mesmo. dá. Não Pegou para é, não criar. dá. A gente tem que ter responsabilidade. Porque É, aí lá na frente isso vai fazer mal. Vai te muito. adoecer, vai trazer doenças, insatisfação, baixa estima e vira o looping do começo da nossa live. Que é o quê? Você não vai se olhar, você não vai se perceber, Não. sabe? A pessoa que cansa vai estar cansada porque ela vai te enxergar como fardo.
Porque você deixou de ser legal, deixou de ser legal. É alguém que ela tem que ficar carregando, cuidando, né? Eu tenho que pensar pelo outro, eu tenho que decidir pelo outro. E te coloca numa situação de incapaz. Sabe aqueles pais super protetores que não te deixam fazer as coisas porque acham que você não é capaz de fazer? É isso. E aí a pessoa que está sendo cuidada, ela fica com a sensação de que ninguém gosta dela, ela não é boa o suficiente, a opinião dela não é relevante, ela não tem bom gosto, ela não faz boas escolhas, ela não é legal, ela é um peso para o outro. Então ela não pede, ela não se impõe, só que aí ela também já não se gosta, já não se cuida, sabe? E tudo isso vai gerar o quê? Desequilíbrio em você. Esse desequilíbrio energético e emocional vai te desencadear doenças. Então, gente, é muito sério. E a gente não tá falando de uma doença, uma dor de cabeça que você vai tomar um remédio e vai passar. A gente sabe que, inclusive, o câncer tem muita ligação com o emocional. E as doenças emocionais, elas começam nesse nosso corpo emocional, né? Depois vem para o nosso corpo físico. Eu sempre dou o exemplo do câncer de mama nas mulheres. Ele está muito ligado, existem pesquisas, é só jogar aí no Google que vocês encontram. É mais de 70% dos casos são comprovados de relações tóxicas desse tipo com seus parceiros. Então, se a gente tem consciência do que a gente está colocando no nosso corpo, sabe? Vale a pena se manter nessa dinâmica relacional infeliz e frustrada, causando uma doença no seu corpo, no seu próprio corpo. Pra quê? Sabe? A gente não precisa. Então, que você comece, a minha ideia, a minha proposta é te fazer pensar sobre isso. Qual o lugar que você está ocupando nas suas relações amorosas? Sejam familiares, de amigos, de parceiros. Qual é o teu lugar? Qual a tua responsabilidade nessa bagunça que você tanto reclama? Sabe? Qual é a tua culpa nisso? Porque a gente não é só vítima. Quando a gente é vítima, a gente não pode fazer nada. Então, nem reclama, porque você não tem direito, né? Mas quando a gente assume a nossa responsabilidade, a gente admite que a gente erra, a gente é falho, a gente está aqui para aprender, né? Ninguém nasce sabendo, mas aí a gente pode mudar. E quando a gente muda, muda a dinâmica. Não é isso, Marcelo? Muito, muito, muito mesmo. Você muda um ciclo muito grande na sua família. Principalmente quando você já é casado e tem filhos. Os filhos não vão carregar essa carga para a vida seguinte. Exato. Então, o Vitor fez um comentário aqui bem legal. Ó, não pode confundir casamento com adoção. Nossa, é o que acontece muito. Tem pessoas, às vezes, que falam muito assim, que comprou um casamento, né? Às vezes tem pessoas que jogam muito essa ideia também. Isso é absurdo, mas está acontecendo demais, sabe? De tomar o lugar um do outro, de às vezes jogar a carga de responsabilidades da sua vida no outro. São infinitas questões bem delicadas, mas que se você buscar entender a verdade, entender a si mesmo, você consegue mudar isso constante. E é um processo. Não pensa que é do dia para a noite, não. Não pensem, pessoal, que é do dia para a noite a mudança. Tá? Hoje você derrubou um muro. Amanhã você vai derrubar uma montanha. Então esteja sempre forte, dia a dia, para superar cada um deles. E é gradativo e as melhoras vão ser infinitas em diversos campos da sua vida. Seu próprio corpo vai começar a se curar e sua vida externa também vai começar a mudar. Porque a consciência, o autoconhecimento do despertar, nessa cura interior das suas emoções, das suas doenças emocionais, é muito lindo. É de falar assim, nossa, muda muita coisa. Eu falo até que eu estava contando uma experiência de uma cliente minha que ela teve um processo de cura ligado à energia do útero. Por quê? Porque ela se autoflagelava emocionalmente de forma inconsciente. Quando teve esse processo de cura, na outra sessão, ela voltou com o cabelo cortado, a sobrancelha feita, uma energia assim que você fala assim, nossa, que mulher é essa? Eu me emocionei. Né? Você se pega no colo e fala, vem cá, vamos. Olha pra você, olha que mulher incrível que você é.
Não, eu peguei Com ela e falei assim, não, certeza. peraí, vem aqui, olha aqui no espelho. Pra mim, realmente você está enxergando essa mulher que eu estou enxergando? Ela falou assim, nossa, Marcelo, não sei, só sei que eu estou me sentindo outra mulher. E eu É uma falei pra energia ela, de né, é um dentro. processo, a gente vai continuar. Então vamos Exato. continuar trazendo essa mulher, esse sagrado dentro de você. E eu falava pra ela, olhe para o seu corpo como sagrado, como divino. Respeite ele em primeiro lugar. Aí você vai olhar para suas emoções, vai ver como o seu corpo fala, como o seu corpo vibra e como as energias. Até o marido dela agradeceu. Ele falou assim, meu, não... Aí eu olhava assim para os Ai, dois, eu falava assim, olha que interessante, o campo vibratório que da aura dos gostoso, dois né? começou a mudar. Então você via E um é campo de incrível carinho, isso. respeito entre os dois, de respeito entre os dois. É Isso é lindo, possível sim, pessoal, isso é possível. Tá? Se seu com marido não quer fazer certeza. terapia, faça terapia por você. Ele vai sentir as mudanças. Ah, se sua esposa não quer fazer, faça por você. Em primeiro lugar, cure a você. Não esqueça a ideia de mudar o outro. Mude a você. É o que a Nai Faça por falou e você. isso é uma lei para todos. Vamos dizer assim, é uma coisa que realmente funciona e dá resultados. Tá? Nai, vamos fazer Vamos mandar um pouquinho de encerrar, energia né? de Tá reiki para as chegando pessoas? em 57 minutos já. Só fazer um comentário aqui da Jane, né? Que a gente passou. Ela colocou, uma colega minha falava que não é só bebida que dá ressaca. Há muitas coisas na vida que dá ressaca. Realmente, gente. Algumas Verdade. interações, a ressaca, ela é incrível, né? Aqui da Andressa, tudo tá fora, nada tá dentro. Galera, é isso, né? Aqui a Denise, né, colocou isso é incrível, maravilhoso, autoconhecimento é tudo, autoconhecimento e responsabilidade, né? Muito. Pessoal, como a gente já está caminhando aqui para 57 minutos, com 60 minutos a live cai, tá? Então, assim, eu vou deixar ela salva no IGTV, depois, posteriormente, vai para o YouTube, o canal tá na bio, no link da bio aqui do meu Instagram, depois encaminho para o Mago também. Já quero deixar o meu agradecimento antes da gente encerrar aqui, por vocês que estiveram aqui com a gente. Se fez sentido isso para você, também encaminha para algum amigo seu, vai estar gravada. Quem sabe a gente E consegue expandir e levar muito. isso para outras pessoas que estejam precisando disso, né, nesse Sim. momento. E já Vamos quero levar essa deixar minha cura para as gratidão pessoas. também, Marcelo, para você, tá? Agradeço Mais muito uma também. vez. Foi muito É. boa essa troca, esse aprendizado. A gente sempre aprende aqui junto, né? Muito, Gratidão sempre. mais uma vez por ter aceitado o convite, tá? Vamos lá, vou deixar você conduzir o encerramento então. Vamos lá, pessoal. Neste momento, procure fechar os olhos, respirar e sentir como se você estivesse sendo banhado por um rosa bem clarinho e um dourado. Se envolve nessa energia. Visualiza como se fosse um círculo dourado em cima de vocês. E fale mentalmente: eu, nome completo do Arte Nascimento, permito que a energia do Reiki possa me envolver na cura e no amor. Permito que a energia do Reiki possa me envolver na cura e no amor. Vão sentindo, peço que possa chegar a todas essas pessoas a energia da cura e do amor, preenchendo todos os chakras, lavando e limpando o cardíaco, expandindo a energia do timo, reverberando por todos os corpos sutis. Respirem, puxe o ar pelo nariz, em 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Falem graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Ou a Deus, que assim seja para todos. Gratidão. Até Gostaram? mais, Muito pessoal. bom. Que lindo, incrível. Até Galerinha, breve. obrigada. Boa noite, uma ótima sexta para vocês. Até breve, Grande Marcelo. beijo de Tchau, luz. tchau. Tchau, tchau.